Constipação intestinal, né? Quais são os melhores alimentos e algumas estratégias para a gente conseguir minimizá-la, né? Lembrando que esse vídeo foi todo forjado a partir desse artigo da Nutrients de 2021, que ele faz uma pergunta e ele mesmo responde ao longo desse texto, e eu vou tentar responder aqui para vocês ao longo desse vídeo. Essa constipação crônica, se só a abordagem nutricional é suficiente para resolvê-la. Então, ele iniciou falando sobre constipação intestinal, que acomete um total de 12% da população mundial, e diferente do vetor que eu escolhi aqui de cima, ele acomete mais mulheres e idosos, né? Você pega, por exemplo, um médico que faz um médico específico dessa área, ele fala que é o top 5 das queixas mais citadas durante a consulta. Para fazer um diagnóstico de constipação intestinal, está aqui a tabelinha que eu retirei do próprio artigo. Não vou me aprofundar muito no tema. Eu falo que as pessoas constipadas já sabem o que é uma constipação. Elas querem entender como é que faz para resolver esse problema. Mas é basicamente dor na evacuação, se necessário o uso de laxativos, né? Não sentir aquela sensação de fiz tudo o que deveria ser feito, né? Então vamos lá. O primeiro alimento que foi citado nesse artigo para conseguir controlar essa constipação intestinal é a hidratação, o consumo de água, onde a recomendação citada pelo artigo é de 1,5 a 2 litros de água por dia, né? Eu já fiz um vídeo diferente dessa recomendação, que ele faz pelo cálculo a partir do seu peso e a partir da sua rotina, né? Mas estou aqui só lendo para vocês o artigo. Basicamente, eles falam que quando você aumenta a sua hidratação, você promove um efeito laxativo, porque seu intestino, seu lume intestinal consegue aumentar a capacidade de absorção dessa água. Então, é basicamente como se fosse lubrificar esse meio. Então, você consegue acelerar o peristaltismo intestinal, aquele trânsito intestinal, certinho? Ele fala que não apenas a água mineral, mas aquela água enriquecida, por exemplo, por sulfato de magnésio, ele consegue ajudar ainda mais. Porque quando você consome grandes fontes de magnésio, esse excesso de magnésio ele consegue ser convertido numa substância que consegue retirar essa água das paredes do seu intestino e acaba hidratando mais o seu bolo fecal, né? As suas fezes, o seu cocô. E quando a gente pensa sobre as fezes, né? Quando a gente pensa sobre o volume de água, isso é de extrema importância, porque aquele cocô de consistência normal, ele tem um total de 74% de água, né, nesse seu volume. Mas quando você perde 2% de água, ele já perde aquela forma padrão, aquela forma normal e começa a gerar mais efeito de Cáprica, que é muito semelhante também em pacientes mais constipados. Então, só de você aumentar 2%, então você quer estratégia para aumentar o volume de água desse cocô ou para reter mais água nele, para você conseguir melhorar a consistência e, consequentemente, também a velocidade desse trânsito intestinal. E aqui também, se você erra a mão e consegue aumentar muito mais a quantidade de água, ou seja, de 74 para 76, aí você perde por completo aquela consistência, gera fezes mais líquidas, mais explosivas, ou seja, quanto maior o conteúdo de água, maior esse peristaltismo intestinal, maior esse trânsito intestinal, maior a velocidade dele, tá bom? Aqui ele fala também do magnésio, né? Não apenas citando aquele mecanismo, ele cita um outro mecanismo que é um pouco mais técnico, que ele fala que ele estimula a CCK e o peptídeo YYY para produzir mais óxido nítrico sintetase. E esse nós é que ele consegue aumentar a secreção de água no seu intestino, então favorece ainda mais a hidratação desse bolo fecal, né? Eu gostei muito desse artigo porque ele apenas não só exemplifica, ele traz o nome e ele mostra algum estudo clínico com dosagens. Então, para todos os alimentos citados, vai mostrar as dosagens que foram prescritas, né? Porque às vezes você sabe os alimentos, mas não sabe quanto que tem que dar, né? Ou quanto tem que consumir. Então, água mineral, sulfato de magnésio, foi mostrado no estudo aqui que eles tinham que consumir 1 litro desse tipo de água por dia, ou seja, tinha um total de 105 miligramas de magnésio durante 6 semanas. E após a terceira semana desse início de estudo, já foi mostrada evolução no quadro de constipação, com uma aceleração nesse trânsito intestinal e diminuição do desconforto abdominal. Não apenas com o sulfato de magnésio, mas também aquela água alcalina, ou seja, rica em bicarbonato, rica em sódio, né? Ou seja, um total de 113 miligramas por litro de sódio. Aqui no total eram 2 litros de água, então um total de 226 miligramas de sódio. Conseguiu também aumentar a frequência e diminuir consequentemente essa constipação intestinal. Então, hidratação é de extrema importância. Próximo alimento citado, o grupo de alimentos citados, são as fibras dietéticas, né? Ele fala no artigo basicamente o que são as fibras, ele detalha, cita os tipos, né? Vale ler caso você tenha curiosidade. Vou mostrar de uma maneira bem superficial aqui, mostrando
que essas fibras dietéticas eles vão ser fermentadas lá no seu lumen intestinal, que vão ter como consequência o aumento de gases, né? Você aumenta a produção de gases e também aumenta a produção de ácido graxo de cadeia curta, né? Que poderia ser os butiratos, o acetato e o propionato. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são capazes de acelerar o seu trânsito intestinal, que é uma coisa que a gente quer num paciente constipado. Em específico aqui também o butirato, ele consegue também por sistema neural aumentar também a motilidade, então ajuda na absorção, ajuda na digestão de diversos nutrientes. Das fibras citadas, trago, por exemplo, aqui a FOS e a GOS, né, que é os frutólico-sacarídeos e galatólico-sacarídeos, que eles são capazes, quando você aumenta a ingestão de FOS e de GOS, você consegue aumentar a produção de bifidobactérias lá no seu microbioma intestinal, e aumentando essas bifidobactérias, ou seja, bactérias gram-positivas, você consegue aumentar a produção de butirato, de acetato e de propionato, que por sua vez vai conseguir melhorar a saúde intestinal, melhorar o peristaltismo e consequentemente reduzir essa constipação intestinal. Então, trago para vocês aqui exemplos, aqui não estava no artigo citado, isso aqui eu encontrei no próprio artigo da Cielo, mostrando um ranking de alimentos que são ricos em Foz e GOS para você conseguir incluir na sua rotina. Então tem a cachofra, alho, cebola, banana, onde o top 1 aqui, o que mais se destaca é a batata do diabético, né? Aquela batata Yacon, num total bem alto aí de Foz por porção. Então poderia ser um ótimo alimento para ser incluso no tratamento de constipação intestinal. Trago aqui duas evidências mostrando realmente sobre que o consumo de fibras consegue melhorar aí a saúde do seu intestino, tá? Aqui eu não me aprofundei tanto porque fibras, tudo que é alimento tem fibra, né? Então eu vou detalhar sobre cada alimento para a gente conseguir incluir e tentar combatê-la. Então ele começou falando sobre alimentos reais, né? Quando a gente pensa sobre alimento real, as pessoas sempre querem saber formulações, fibras específicas, bem singulares, assim. Mas quando a gente pensa no alimento, o alimento, as fibras presentes no alimento têm um grau absortivo muito superior do que você fornecer numa cápsula de uma maneira isolada. Porque o conjunto que você tem nessa matriz do alimento, ou seja, a quantidade de polifenol, de sorbitol, você consegue facilitar a disponibilidade e, consequentemente, também a absorção dessas fibras. Então, sempre escolha o alimento sobre o medicamento, tá? Ou a formulação. Então, o primeiro alimento citado aqui é sobre a ameixa seca. Aqui um total sempre vou mostrar nesse estilo daqui de formato, onde vai ter o nome do alimento. Aqui vai ter a quantidade, o nome do estudo, obviamente, a quantidade de pessoas utilizadas nesse estudo e a duração. Então, aqui um total de 40 pessoas durante 8 semanas. Eles foram divididos em dois grupos. Ou eles consumiam 50 gramas de ameixa, que tinha um total de 6 gramas de fibras, ou consumiam 11 gramas de psyllium, né, que é uma fibra também, que vai fornecer também um total de 6 gramas. Então, 50 gramas de ameixa seca para 11 gramas de psyllium. Foi mostrado que, em comparação ao psyllium, a ameixa seca teve maior vantagem para a redução da constipação intestinal, mesmo ela tendo a mesma quantidade de fibra. E por que isso? Exatamente porque foi o que eu disse no slide anterior. A ameixa seca, ela não é só fibra, que nem o psyllium. Ela também tem sorbitol, ela também tem polifenol, ela tem um monte de fitoquímico que consegue auxiliar no aumento da disponibilidade dessas fibras, né? E o sorbitol também, por si só, ele consegue aumentar a quantidade de água. Então, aumentando a quantidade de água, você aumenta a consistência e melhora a consistência dessas fezes e reduz a constipação, porque quanto mais água, mais rápido esse trânsito intestinal é, tá bom? Então, ameixa seca, um ótimo alimento. Próximo alimento, kiwi. 42 pessoas durante 6 semanas tinham que consumir 100 gramas de kiwi para cada 30 quilos de peso que essa pessoa tem por dia. Então, aqui 100 gramas de kiwi é quase 2 kiwis. E também foi mostrado aqui aumento significativo na frequência da defecação, volume, maciez das fezes e facilidade. Tudo que a gente quer numa constipação, né? Frequência e facilidade. Também pelas fibras presentes nesse alimento. E aqui ele deu a camisa 10, né? Como é que eu posso dizer isso aqui? Deu a camisa 10 para esse responsável que contém no kiwi, que é o actinidina. Nunca sei falar essa palavra aí. Actinidina. E a actinidina, basicamente, é capaz de fornecer e melhorar essa constipação intestinal. Então, opa, se esse é um nutriente, uma protease que consegue acelerar esse trânsito intestinal, quais são outros alimentos que também tem ele? Então,
está presente também no abacaxi, está presente no mamão papaya e também está presente no figo. Aqui, esses 3 alimentos em específicos também têm evidências mostrando melhoras na constipação intestinal, só que eu não mostrei para vocês porque foi utilizado modelos animais, tá? Aí a gente não é rato, né? Então, mas de qualquer maneira, podem ser alimentos que podem ser inclusos aí na nossa rotina. Então, próximo alimento também, cito o kiwi novamente, mas aqui é o kiwi dourado. Aqui a comparação de 3 gramas de kiwi que forneciam 5 gramas de fibra em comparação a um produto que é o Metamucil, que também fornece 5 gramas de fibra no total de 15 gramas. 32 pessoas durante 16 semanas. Foi mostrado que os indivíduos que consumiram kiwi, mesmo tendo a mesma quantidade de fibra do que os Metamucil, aumentou a frequência e diminuiu o desconforto abdominal, mostrando mais uma vez que o alimento acaba sendo superior àquela fibra isolada, seja num medicamento ou seja numa formulação, tá bom? Próximo alimento é a pasta de figo, né? Que é basicamente o figo no formato de pasta, com 80 pessoas durante 8 semanas, mostrando também melhora da consistência, da velocidade e diminuição do desconforto abdominal no consumo. Outro alimento bacana de ser incluso. E aqui ele cita sobre a linhaça, né? A linhaça 90 pessoas, 4 semanas, onde o total fornecido foram 50 gramas por dia de linhaça. Lembrando que 50 gramas por dia de linhaça consegue fornecer para você um total de 13 gramas de fibra, que é basicamente quase 50% da recomendação por dia. Também mostrando melhoras na constipação intestinal. Depois ele começou a falar sobre probióticos e citou o leite fermentado ou o próprio kefir, que também consegue melhorar a saúde do seu microbioma intestinal. Então foi o que eu disse lá no comecinho, aumentando a secreção de bifidobactérias, aumenta a quantidade de bifidobactérias, você aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, então consequentemente você melhora a motilidade, a velocidade desse trânsito intestinal, tá bom? E aqui ele faz basicamente um resumo do que ele disse e inclui algumas informações. Primeiro ele fala da importância da frequência, você aumentar a frequência alimentar e não esquecer de fazer café da manhã. Quando você pula o café da manhã, você aumenta muito mais a chance de você desenvolver um tipo de constipação intestinal. E aqui ele mostra questões de hábitos, né, de você não ignorar essa sinalização quando você sente aquela vontade no banheiro. Eu sei que às vezes a rotina não permite com que você consiga, mas para um tratamento às vezes é interessante você manter uma certa constância. Ele fala para você aumentar a quantidade de fibras do seu dia, lembrando que para homens são 38 gramas por dia, para mulheres são 25 gramas por dia, e crianças de 19 a 25 gramas por dia. Tentar não ultrapassar 50 gramas de fibras por dia, porque eu disse lá no começo, quando eu falei sobre as fibras em específicos, que elas conseguem aumentar os ácidos graxos de cadeia curta, que é uma coisa legal, mas ela aumenta também a quantidade de gases, então consequentemente pode causar aquela distensão abdominal. Então aqui cito para vocês alguns alimentos ricos em fibras. A gente tem amêndoas, maçãs, banana, feijão preto, brócolis, aqui é alcachofra, grão de bico, ervilha, figo, lentilha e por aí vai. Um monte de alimento que você conseguiria incluir que são riquíssimos em fibra. Ele fala também da importância de você tentar dar prioridade para alimentos mais crus, vegetais mais crus, frutas mais crus, do que em comparação quando você submete ela ao calor, porque mesmo você às vezes não alterando a quantidade de fibra, você pode alterar alguma substância, ou seja, não citada aqui no vídeo de hoje, os polifenóis. Então, se reduzindo a quantidade de polifenol, e lembra que eu falei que o polifenol é legal para você aumentar a disponibilidade dessa fibra? Então, mesmo não alterando ela, às vezes você diminui a biodisponibilidade dela no seu corpo. Então, se você for utilizar, se você for cozinhar, ou submeter ao fogo, talvez é interessante você fazer com espinafre, que é espinafre, feijão verde, berinjela ou funcho, né? Mas você também pode fazer com alcachofra, com brócolis, com couve-flor, mesmo se ela te dá uma distensão abdominal, porque ela acaba sendo também importante para você. E lembra que eu falei que a linhaça ela é uma ótima fonte de fibra? Então você pode fazer ela, às vezes, com a própria óleo de linhaça, né? O azeite extra virgem, que também poderia ser uma ótima escolha de óleo. Ele fala também, quando a gente pensa em frutas, que é interessante, o kiwi, pera, maçã, damasco, ameixa seca, aqui é o figo. Lembrando que você pode colocar esses alimentos em sucos, em sopas, em iogurte. E assim, é lentamente que você tem que ficar incluindo. Você tem que fazer um total de porção de 4 a 5 porções, né? Seja de fruta, de verdura ou de legume. Mas é devagar. Aqui está no vetor que eu coloquei, como se fosse uma tartaruga. Vai devagarzinho, porque se você
colocar tudo de uma vez, você pode causar aquela sensação de bloating, né? Que é aquela sensação de distensão abdominal. Então aqui é basicamente um resumão do resumão do resumão do que foi dito. Então, adequar o consumo de fibras, adequar o consumo de água, consequentemente melhorar tanto a questão da sua dieta, ter uma vida saudável melhor, né? Um lifestyle melhor, e também não ignorar aquela sensação e estímulo de defecação, né? Tentei deixar o mais rápido possível para tentar prender o máximo da sua atenção, fornecendo o máximo de informação. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido também, e eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? Até a próxima.